Olá, meus amados irmãos e irmãs da Shalom Global, tudo bem com vocês? Prazer muito grande estar aqui participando, da nossa festa da família Shalom Online. Nosso tema aí, superação, amém? Eu sou o pastor Júlio César de Almeida, eu sou pastor da Igreja Batista Shalom aqui em Mafra, Santa Catarina. Antes de entrarmos na palavra em si, eu gostaria de ler um texto com você que está em Gênesis capítulo 26, dos versos 1 até o verso 6 e depois versos 12 e 13, que diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo. Te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e darei à tua descendência todas essas terras. E por meio delas serão benditas todas as famílias com todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Verso 12, eu acabei de ler. Verso 13 diz assim: E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Veja só que texto maravilhoso, O texto começa dizendo que havia fome na terra, além da primeira fome, ou seja, já havia acontecido uma grande fome, agora uma nova grande fome estava assolando a terra, A primeira fome foi nos dias de Abraão. Aí depois agora vemos Isaque, o seu descendente, o seu filho, também passando pela mesma circunstância, podemos dizer, de adversidade financeira. Em outras palavras, podemos dizer que a economia daquela terra estava em situação muito difícil, não é verdade? E através desse texto eu quero destacar algumas atitudes que devem ser cultivadas por nós, servos e servas do Senhor, em todos os momentos, na verdade, com relação a nós confiarmos em Deus, apesar de qualquer circunstância, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, Em tempos de pandemia como esse que temos vivido no mundo, não apenas no Brasil, há muita turbulência na questão econômica, O dólar está disparado, não é verdade? A matéria-prima está escassa na indústria, os preços estão disparados, não é verdade? Desemprego está acontecendo de norte a sul do país, muitas famílias desempregadas, Empresas fecharam, outras estão em situação muito difícil, ainda não fecharam as portas, mas estão em situações desoladoras, não é verdade? E nós, como seres humanos, participamos de todo esse processo, mas o nosso coração deve se comportar de maneira diferente com relação à situação econômica que o mundo enfrenta, que o país enfrenta neste momento. A primeira atitude que eu quero destacar para você, baseado no texto que nós lemos e em outros que também vou citar, é que nós devemos e podemos acreditar que a nossa fonte de provisão é Deus em toda e qualquer situação. Os céus não estão em crise, há recursos abundantes da parte de Deus para suprir, abençoar e prosperar os seus filhos, não é verdade? No início da pandemia, quando houve todo aquele fechamento, no comércio, aquele lockdown, a gente ficou ansioso com relação às finanças da igreja. Algumas igrejas renegociaram os seus aluguéis, alguns tiveram isenção, havia uma certa preocupação a respeito, como faremos, porque não teremos culto, quem sabe não teremos contribuições, as contribuições vão cair, porque vai haver aí desemprego, os irmãos vão ter dificuldade com a renda, e essa preocupação, humanamente falando, ela sim esteve em nossos corações, mas quando nós colocamos o nosso coração a crer no Senhor, nós podemos perceber que nada disso afetou a igreja, nós não padecemos, a igreja continua prosperando, a igreja continua avançando. Muitas das igrejas Shalom pelo mundo, nós ouvimos relatórios dos pastores que, na verdade, as entradas aumentaram apesar da crise. Isso que meus irmãos, é o favor de Deus, é a graça de Deus cuidando da gente apesar da circunstância. Então eu estou dizendo que nós podemos confiar em Deus, Ele é a nossa fonte de provisão em toda e qualquer situação.
Dentro desse ambiente nós podemos ter dois tipos de erros, né? Se nós tivermos situações favoráveis, a situação econômica do país está toda, a economia está aquecida, então nós podemos ver os negócios prosperando, o dinheiro entrando facilmente, e aí nós podemos ter a tendência de achar que estamos prosperando ou sendo abençoados porque a economia do país está boa, ou porque nós somos muito bons naquilo que nós fazemos, temos habilidades incríveis, um talento sobrenatural, e a gente vai lá e faz acontecer. O outro erro é que quando as coisas podem estar saindo do controle, não dando certo, a economia do país está em decadência, como nós vemos nesse tempo, a gente pode deixar que a ansiedade, o desespero tome conta do nosso coração, e a gente pode achar que de repente depende da situação econômica do país ser favorável para ser abençoado e prosperar, e isso não é literalmente verdade. Eu quero compartilhar com você um texto que está em Isaías, no capítulo 43, o verso 2, que diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a sua chama arderá em ti. Ou seja, Deus está dizendo que nas situações mais adversas da nossa vida, nós podemos confiar porque Ele continuará conosco. Então, queridos, o favor de Deus estará conosco independente das circunstâncias naturais que nos cercam, sejam elas boas, sejam elas ruins. Amém? E Hebreus 13:5 também nós temos aqui o texto dizendo: não te deixarei e nem te desampararei. Isso aqui é uma citação da palavra do Antigo Testamento, é uma afirmação da palavra de Deus, usando a garantia que o Senhor Jesus, Ele não nos deixaria em nenhuma circunstância ou situação, portanto, nós podemos crer em Deus. Então essa é a primeira atitude que eu quero destacar. Nós podemos confiar em Deus para ter toda a provisão, todo o sustento, toda a prosperidade, todas as bênçãos que precisamos na área da economia, das finanças. Por quê? Porque nosso provedor, a nossa fonte é Deus, o restante é canal. E se os canais humanos falharem, Deus vai usar as suas próprias ferramentas, os seus próprios canais para abençoar a nossa vida, para prover nas nossas necessidades. Amém, queridos? Olha só, a segunda atitude grandiosa que eu vejo aqui, que nós devemos observar quando existem crises econômicas acontecendo ao nosso redor, é que o favor de Deus em nossa vida, ele é resultado da graça dele, mas se manifesta por meio da nossa obediência. Então veja só, o favor de Deus é resultado da graça de Deus agindo em nós, mas se manifesta mediante a nossa obediência. Veja só, com o texto que nós lemos em Gênesis 26, do verso 1 até o verso 6, nós vemos Deus desafiando Isaac num tempo de fome, de escassez, de necessidade, a obedecer o seu comando e a sua direção. No verso 2 diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Olha só, isso é uma ordem direta da parte de Deus para Isaac. Habita na terra que eu te disser. Verso 3: peregrina nessa terra, e olha a promessa: serei contigo e te abençoarei, porque a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a seu pai. Presta atenção, nós temos uma promessa de Deus, e nós podemos saber que por obediência à sua vontade, à sua palavra, a graça de Deus vai nos sustentar. Então a Bíblia diz que Isaac, ele obedeceu, assim como Abraão, seu pai, obedeceu a voz do Senhor. Verso 5 diz isso: e guardou o mandamento do Senhor. Aqui a palavra diz no verso 6: assim habitou Isaac em Gerar. Amém? Glória a Deus. Então seja como Isaac, obedeça ao Senhor, porque a graça de Deus manifesta o milagre, mas o milagre é manifesto por causa da obediência. Eu quero destacar aí em terceiro lugar, a terceira atitude eu quero mencionar para você, é que dentro do agir sobrenatural de Deus, ainda há algo que eu e você podemos fazer. Você vai ver no verso 12 do capítulo 26 de Gênesis, diz assim: semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor abençoava. Gente, era uma época de fome, de seca, e ele plantou e colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Apesar disso ser um grande milagre, semear numa terra deserta, numa terra seca, em ano de fome, e colher 100 vezes mais, é algo milagroso, é extraordinário. Mas nós vemos aqui que Isaac semeou, ele teve de fazer a parte dele no processo. Amém, queridos? Então, guarde essas três atitudes no seu coração. Primeiro, entenda que Deus é a fonte de toda a provisão na sua vida. Estando a situação econômica do país boa ou ruim, confia no Senhor. Segundo,
O agir de Deus em nossas vidas é a graça de Deus fluindo, mas se manifesta por meio da nossa obediência. E terceiro, ainda que nós dependamos do agir sobrenatural de Deus sempre, ainda há algo que nós podemos fazer em parceria com o Senhor. Seja como Isaac, seja como um semeador, faça a sua parte, e o favor de Deus, a graça de Deus vai te alcançar de forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus.